Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu recebo mais uma vez o médico mastologista Dr. Maciel de Oliveira Matias, desta feita para falar do seu novo livro, Dante Alighieri e a Divina Comédia no século XXI, a ser lançado na próxima sexta-feira, dia 25, no Yacht Club de Natal, às 17 horas. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Federação Latino-Americana de Mastologia, além de ser membro da Superintendência da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer. Meu amigo Dr. Maciel, uma satisfação imensa receber você mais uma vez, desta feita, para a gente falar de uma grande obra que você vai lançar na próxima semana, que é um livro maravilhoso, grandioso, que com certeza vai somar na sua biografia. Marcel, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse ponto de vista de hoje. Nelson, é sempre um prazer e eu me sinto sensibilizado e acolhido por você, como sempre, não é? A sua gentileza é uma coisa que já é peculiar de sua pessoa. E, na verdade, Nelson, eu aproveito esse momento porque a Liga faz, essa semana, 76 anos de existência. E eu venho preparando esse livro exatamente para aproveitar o momento. E, vendo o mundo de hoje como está, com a sua loucura, eu analisei a Divina Comédia de Dante Alighieri, que é um clássico mundial, e fiz uma analogia com o momento atual que o mundo vive, com as pessoas, com os dirigentes, com os envolvidos, com os políticos, ou com as pessoas do dia a dia. E nesses 680 membros que participam da Divina Comédia Clássica, eu consegui fazer uma analogia para mixar aquela época, o século XIV com o século XXI. Então, vamos deixar para vocês analisar. E um detalhe, a Divina Comédia de Dante Alighieri no século XXI, quem hoje você colocaria no inferno? É o subtítulo do livro. É o subtítulo, muito interessante. Eu estarei lá para ver o livro, para adquirir o livro e ler com muita avidez, porque eu sei que você escreve super bem. Inclusive, o blog Ponto de Vista está carente de seus textos, que são muito competentes e incisivos. Obrigado, amiga. Com certeza a gente vai se organizar para voltar, que é um prazer enorme e a habilidade que você tem de conseguir continuar com esse blog é uma coisa que pessoas escrevem de uma forma bem fluida. E isso dá uma robustez ao blog, com certeza. Com certeza. A propósito, antes da gente começar a bater papo sobre o livro, você falou que a Liga está fazendo 76 anos. Na verdade, ela fez no dia 17. Agora, como é que você vê a Liga hoje? Bom, a Liga é uma coisa que realmente aqueles fundadores que criaram a Liga no dia 17 de julho de 1949, encabeçado por três grandes figuras, José Tavares, Maria Alice e Dr. Luiz Antônio, junto com mais umas 50 pessoas da sociedade, criaram uma estrutura para albergar pacientes que estavam em fase final e uma unidade que ficava bem distante do centro da cidade, onde hoje ali nas Quintas, hoje quase o centro. E aí essa estrutura foi crescendo, outras pessoas vieram agregar a essa instituição. Hoje nós temos um grupo, são 8 membros que coordenam a superintendência, que coordenam todas as unidades. Temos um projeto de expansão da Liga no Estado. Hoje já existe, além das unidades daqui, que é o Luiz Antônio, que é o berço, o SECAM, que é ali na Avenida 6, e a Policlínica, e temos a unidade de Caicó e Currais Novos. Então, isso com outros que já estão em projeto, provavelmente a próxima será Parnamirim, possivelmente. A Liga, então, se expandiu muito desde a fundação.
ao longo desses 76 anos, ela só tem feito bem. Realmente, você está de parabéns e todos os que compõem a nossa liga. Agora, onde é que fica seu consultório? A minha clínica é ali na Afonso Pena, 1071, clínica de oncologia, mas eu atendo também na própria liga, ali no SECAM, ali na unidade da Miguel Cacho com a Avenida 6. Certo. Então eu atendo lá nas terças e quinta-feiras, de uma maneira geral, os pacientes que lá chegam. Que beleza, que beleza. Agora, Maciel, você, como médico, como é que você se inspirou em escrever um livro sobre Dante Alighieri? Olha, a Divina Comédia é um clássico mundial, não é? Que ela já vem nesses centenas de anos, ela foi escrita no século XIV, quando Dante, naquela época, a Europa vivia em conflitos, e a Itália era o foco do mundo naquela ocasião, né? E Dante vindo se envolvendo politicamente, ele entrou em várias discussões, terminou sendo exilado, saiu de Florença e foi exilado em Ravenna, e nos últimos 3 anos ele escreveu a obra Divina Comédia, e logo que faleceu é que ela foi realmente editada. Ela tem 3 pontos, é o inferno, o purgatório e o paraíso. O inferno é realmente o que chama a atenção até hoje. Todos os sucessos, grandes artistas, grandes pintores, maestros, várias pessoas no mundo falam sobre o inferno. Provavelmente é o que chama mais a atenção, né? E, na verdade, é onde eu me foquei. Eu vou falar só especificamente sobre os 9 ciclos do inferno. Porque a Divina Comédia, ela surge quando Deus pega o diabo e joga de encontro à terra. Naquela ocasião, é feito um profundo espaço cônico, aonde os 9 ciclos vão caminhando até o centro da Terra, onde lá está o diabo com os seus asseclos lá dentro. E cada um desses ciclos, ele descreve pessoas da época, envolvendo políticos, religiosos e pessoas da civilização, e vai descrevendo esses grandes conflitos. O inferno não tem saída. Quem ia para o inferno foi. E ele segue depois com o purgatório e o paraíso. E um detalhe interessante é que ele, para fazer toda essa caminhada, ele encontra Virgílio, que era o grande ídolo dele, poeta romano, que vai acompanhando durante os 2 pontos, o inferno e o paraíso. Ao chegar ao inferno e o purgatório, ao chegar no paraíso, ele encontra uma paixão da sua juventude, que é Beatriz, que a conduz até a Santíssima Trindade, onde termina toda a trilogia. Que beleza, que beleza. Agora, você acha que essa obra é relevante como, de que maneira, para os leitores contemporâneos? Mas quando a gente começa a avaliar direitinho, a gente vê que praticamente o mundo está vivendo os conflitos quase da época. Porque o que é que nós estamos passando? O mundo todo está em conflito, as pessoas em dificuldade, famílias se degladiando, os gestores criando problema, um conflito de guerra e destruição, pessoas morrendo, pessoas, inclusive, matando um ao outro em nome de um Deus. É como se o seu Deus fosse diferente do meu, e por isso eu teria que lhe matar ou vice-versa. Quando, na verdade, o Deus, para aqueles que acreditam que existe, como eu, é um só. Agora, eu passo aqui uma pergunta que uma paciente um dia me fez. Ela disse: doutor Maciel, o senhor acredita em Deus? Eu disse: acredito, mas não pergunto o que é, porque eu não sei. Agora, todos nós precisamos ter alguma coisa além da gente. Então, isso fortalece, faz com que você tenha mais uma força de trabalhar na dificuldade da vida. É verdade. Agora, a propósito, como é que você acha que a literatura, a leitura de obras como essa de Dante, pode influenciar os médicos que atuam nos hospitais? Ela vai influenciar não só os médicos, mas a sociedade como um todo. Porque, como eu disse a você, a dificuldade do mundo que está passando hoje está muito... Perderam-se a intimidade, perdeu os valores da família, perdeu-se a capacidade de acolher as pessoas. É só de se degladiando, se brigando com o outro, se destruindo com o outro. Então,
a base da sustentabilidade, na minha visão, de uma sociedade é a família. Quando a gente vê a família se separando, filho matando os pais, conflitos pesados entre as pessoas, isso mostra que a sociedade está indo embora. E hoje todas as mídias, a internet no meio do tempo, as fake news da vida, os roubos, as destruições, tudo isso é o mundo de hoje. Então, toda a classe social está em conflito. E isso mostra não só na área de saúde, mas principalmente na sociedade como um todo. Agora, uma pergunta sobre o livro. Você usou algum método ou deixou a criatividade fluir ao escrever o seu livro? Veja só, hoje a gente tem ferramentas, como diz os outros, que facilitam muito. Então, a pesquisa é fácil de fazer. Na hora que a gente define áreas a ser desenvolvida, a gente sai em pesquisas, a própria internet favorece isso, e a gente vai agregando valor e, a partir daí, vai desenvolvendo a história, os capítulos, em cima de uma ideia previamente definida como a Divina Comédia de Inferno de Dante. Então, eu acompanho todos os 9 ciclos e defino algumas áreas onde alguns grupos de pessoas estarão naquele ciclo. Um detalhe, antes de Dante penetrar nas profundezas do inferno, ele visita aquela região. Ele encontra Vigílio, que o acompanha, e começa ali pelo limbo. Você se lembra do limbo, né? Lembro. Apesar de que a igreja acabou com o limbo. Mas ele cita o limbo, são aquelas pessoas que não são pagãos, não foram batizados e ficam por ali esperando se entram ou não entram no inferno. E aí, no caminho, a gente vai desenvolvendo tudo isso aí, que vai desde a traição, a ira, a capacidade de agregar, de dinheiro, de destruir, de consumir. Todos os 9 ciclos são bem definidos. Maciel, qual é a importância da terapia paliativa no tratamento do câncer e como você vê o papel das clínicas de dor? Olha, a clínica da dor, da Liga especificamente, que é o foco que nós vamos doar o recurso do que for captado com o livro para essa clínica da dor. Clínica da dor existe várias técnicas específicas, mas na Liga específica são aqueles pacientes com câncer avançado, que estão naquela fase paliativa, quer dizer, muitas vezes o tratamento básico já não está mais dando resultado e ele precisa ser acolhido, diminuir principalmente a sua dor. Em torno hoje de 400 pacientes participam desse setor. E isso aí a Liga doa a medicação específica, porque são remédios caros, os pacientes muitas vezes não têm condições de comprar e ela doa periodicamente, ele passa pelo médico, passa pela enfermagem, passa pela psicóloga, recebe a medicação mensalmente e aí vai minimizando o sofrimento deles. Você, obviamente, tinha em mente a sequência do seu livro. Você encontrou algum desafio durante a escrita dele? O desafio é, primeiro, a gente fazer alguma coisa sem citar nomes. Então, enquanto Dante citava os nomes das figuras que ele descrevia, nós não citamos nome nenhum. A gente dá uma passagem em cima de fatos, envolvendo realmente pessoas, mas não há citação de nome. Cada leitor vai ter a liberdade, primeiro, de se analisar. Será que ele está com a situação que merece ir para o inferno? Depois que ele lê, ele vai ver. Segundo ponto, será que alguém que ele conhece tem essa característica, dessas conexões, que poderia ocupar isso? Na verdade, o objetivo do livro é fazer uma reflexão sobre você, sobre eu, sobre o mundo, sobre as famílias, sobre as pessoas envolvidas, para ver o que é que a gente pode mudar para não precisar ir para o inferno. Então, você acha que seu livro, seguindo a tendência, a sequência da própria obra original, ela pode ensinar sobre a experiência humana e a busca de algum significado especial?
Não tenha dúvida, porque ela vai desde hábitos de vida, desde convivência, desde a forma de socialização de pessoas, o valor da honestidade, o valor dos princípios humanitários, a espiritualidade. Então, isso é um motivo de quem lê fazer uma autorreflexão na sua vida. Eu acho que haverá uma boa contribuição, sim. Agora, Maciel, me diga uma coisa. A renda do livro você pretende distribuir com Casas da Dor? Como eu lhe disse, vai ser específico para esse serviço que a Liga oferece aos pacientes carentes. Então será para a própria Liga? Para a própria Liga nesse setor, porque existe vários. Então, essa unidade de clínica da dor para os pacientes que não têm condições de comprar o recurso, comprar a medicação, ela doa gratuitamente. Então, isso a gente precisa estar sempre alimentando financeiramente essa área específica, porque não é que o governo, o poder público oferece. Ela é doada pela própria instituição. O seu papel como superintendente da Liga, qual é exatamente dentro do contexto como empresa? A Liga hoje tem várias, somos 8 membros da superintendência. 8? 8, é. Hoje o superintendente geral é o Dr. Roberto Salles. E eu fico hoje com o setor de projetos, engenharia e logística, que é especificamente, como eu disse a você, a Liga está em expansão. E, à medida que ela capta algum recurso de emendas parlamentares, dos vários políticos e empresários que fornecem, dão ajuda, a gente consegue o terreno, consegue o recurso e aí vai construindo. Uma coisa para você ver como é complicado, porque o foco é um só, é o mesmo. Mas, muitas vezes, aquele que está ajudando a fazer recebe pressões de que pessoas que não ajudam. E os questionamentos são os vários possíveis. Então, o foco nosso é captar o recurso e investir exatamente no aumento do serviço. Porque o grande problema de câncer, Nelson, você sabe tão bem, é que câncer é uma doença extremamente democrática. Ela dá em todo mundo. Rico, pobre, político, sociedade. Então, todos nós estamos susceptíveis a ter um câncer na vida. E quanto mais o indivíduo vive, mais chance ele tem de ter a doença. E ela é imprevisível. O que é que a gente precisa hoje aqui no nosso estado, como no Brasil como um todo? É o acesso. Câncer, na sua fase inicial, ela não dói nem sangra, que é quando a maioria das pessoas procura um médico. Quando isso ocorre, a doença já está avançada. Você veja só, na minha área específica, doenças da mama, 1 centímetro de tumor, que é uma polpa digital, tem 1 bilhão de células. Então, a grande maioria das pessoas chegam quando o tumor já tem 4, 5 centímetros. Por quê? Às vezes sente, às vezes não procura, está lá a doença já avançada e ele não procura. Nessa fase, a doença já está perdida. A chance está perdida, porque as células estão circulando já no organismo. Então, o objetivo de ter essa amplitude de acesso é facilitar com que o paciente chegue a isso. Então, independente dele ter convênio, dele não ter convênio, de ter SUS, se não tem SUS, a Liga está abrindo as portas para acolher as pessoas que precisam disso. Você disse há pouco que você sofre alguma pressão, sofrem os médicos todos, você inclusive, de pessoas que não atuam. Essas pessoas que pressionam resultados, mas não contribuem, elas estão aonde? No seu livro, na sua Divina Comédia. Nelson, eu acho que isso aí vai dar bem tranquilo para nós dois analisarmos com pertinência, viu? Não tenho a menor dúvida. Que beleza! Então você acha que essa obra de Dante pode ser reinterpretada de uma forma muito ampla nesse século XXI? Não tenho a menor dúvida. Quando você lê, você vai me dar um retorno sobre isso. A gente descreve as situações, os momentos que o mundo está passando. E as pessoas que tomam decisões de uma forma agressiva, de uma hora para outra, destruindo um outro. Não é? Enquanto como é que nós estamos hoje? Que lado você está? A gente não sabe. Um grupo está de um lado achando que é o certo, o outro está do outro lado achando que é o certo, quando ambos estão errados. É verdade. E aí? É uma pena, é uma pena.
Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e também casquinho para sorvete. E nós voltamos ao nosso bate-papo tão importante, tão interessante, tão esclarecedor com o Dr. Maciel. Maciel, você está dando show. A propósito, quantos livros você já publicou? Não, esse será o terceiro livro e a gente participa de você na sua coluna muito ativamente. Uma época, estou em falta porque faz tempo que eu não... Está precisando voltar. Estou Beleza. fazendo essa cobrança no ar. Perfeito, será um prazer enorme. Nacélio, que sempre me chama, que é um colaborador bem assíduo lá de você, na sua coluna. Mas isso aí, Nelson, escrever hoje ficou até mais fácil, né, do que no passado. A gente ficou mais ágil. E na hora que você tem a ideia, você vai pesquisando, você agrega valor. E quem vai dar a resposta são as pessoas que adquirem o livro, adquirem o exemplar, e aí vai definir o retorno disso. Como é que você equilibra sua carreira de mastologista, diretor de hospital, com a arte de escrever tanto e tão bem? O que ocorre, Nelson, é o seguinte: duas coisas. Primeiro, tem que gostar de fazer. Segundo, a gente vai ficando mais velho, dorme menos. Então, enquanto a mulher vai dormir, a gente acorda e fica lá escrevendo também. Quanto à atividade médica, na clínica privada, eu estou realmente... Na verdade, eu estou com 51 anos de médico. Faço esse ano meio século. 51? Nem eu acredito que chegava a isso tudo. Então, meio século é muito tempo. E a clientela vai, com o tempo, ela vai também diminuindo, porque ficam gerações, vão passando, mas, de qualquer forma, novas gerações vão chegando, novos profissionais, esse é o ciclo da vida. E, então, eu estou diminuindo também minha clínica, o volume, as cirurgias hoje só opero uma vez na semana. Um amigo meu disse: ainda continua operando, quando eu começar a tremer, eu paro. Mas, por enquanto, ainda não. E você é muito jovem, inclusive. Meu amigo, que jovem. Isso é porque a gente engana as coisas, pinta o cabelo, faz um bocado de coisa e vai enganando a vida. Mas o importante, Nelson, é a qualidade de vida, chama-se você estar bem. Se a gente está bem, a gente está feliz, a gente não vive se cobrando, então vai caminhando. Isso é uma coisa que... E fazer o que gosta é a base da felicidade, né? E do sucesso também. É verdade. Agora, uma outra pergunta que eu tenho que lhe fazer... Além desses 3 livros, esse último, que vai ser lançado no Yacht Club na próxima semana, que outros livros você imagina escrever daqui para frente? Olha, eu estou terminando quase um segundo, que eu vou repassar, provavelmente, para empresas que possam agregar os seus funcionários. O título do livro é o seguinte: Conflito
com você mesmo, como administrá-los. Então, nesse livro, eu faço uma avaliação do comportamento das pessoas diante da sua tarefa, do seu trabalho. Hoje você vê que as empresas vivem numa pressão muito grande. Burnout e outras doenças estão associados à sociedade. Então, o nível de pressão é muito grande sobre as pessoas. Não sei se você tem esse dado, mas o Brasil é um dos grandes campeões em suicídio do mundo, de uma geração jovem. É uma coisa impressionante. Um dos grandes campeões. Um dos grandes campeões de número de suicídio em pessoas jovens. Então, a pressão que muitas vezes, os conflitos que existem e as pressões que as pessoas absorvem, muitos não conseguem sair. E na hora do trabalho, você está fazendo um trabalho que não lhe traz felicidade. Você faz porque precisa sobreviver. Então, você fazer algo que não gosta de fazer é muito grande. A pressão que existe em cima das pessoas, as cobranças, resultados, eu preciso de resultado, e de uma forma muito ágil. Então, isso tudo, nem todo mundo consegue absorver isso. Então, essas doenças psicossomáticas hoje são muito grandes. Então, o objetivo é repassar esse foco para que a pessoa encontre alguma estratégia de mudar isso, de agregar uma solução, porque se for só para tomar droga para dormir, para relaxar, não serve, porque o indivíduo vai ficar tomando a vida toda. Então, esse desmame do uso de drogas para minimizar o nível de estresse, se você não mudar o seu hábito, sua estrutura de vida, a conexão sua com o ambiente que você vive, vai viver cada vez com uma dose maior. Na verdade, esse seu próximo livro, eu também vou querer ler, certeza. E não só ler, mas eu vou lhe chamar também novamente aqui para você falar sobre ele. Eu acho lá para o final do ano, se Deus quiser, a gente está com ele aí. Uma coisa, Nelson, nesses 50 anos de médico, você não tem ideia de quantas milhares de pessoas, nem eu tenho, já convivi. Eu estou convivendo com gerações e gerações. E na hora que você tem uma clientela longeva e que você acompanha, você passa a ser cúmplice daquela pessoa. Ela sabe a sua vida e a gente sabe a vida dela. Então, quantas pessoas chegam, não está doente, ela está querendo conversar, está querendo falar. A pressão que existe, ela não consegue repassar. E ainda existe no nosso meio social uma diferença de comportamento entre o homem e a mulher, essa definição da sexualidade, esses conflitos que existem entre pessoas que não aceitam o outro como ele é. Isso dá doença. O sujeito adoece. Eu tinha um amigo que ele era um homossexual, mas não aceitava isso. Ele vivia doente. Eu chegava fulano, as pessoas gostam de você do jeito que você é. Você não precisa. Ela arranjava uma namorada tapia, como diz o outro, para não passar para a família aquela situação. Então, na hora que você não se aceita, o seu organismo adoece. Muitas doenças hoje são doenças chamadas psicossomáticas, inclusive câncer é uma doença que pode ser desenvolvida em cima dessa fragilidade do organismo. Se você não se aceita do jeito que você adoece. Do mesmo jeito, quem tiver um filho, uma esposa, uma pessoa do mesmo lado. Agora, o diretor já mostrou o reloginho 3 vezes, dizendo que está na hora da gente encerrar o segundo bloco, já que o programa é muito rápido, são só 30 Perfeito. minutos. Eu queria que você se dirigisse ao nosso telespectador e à nossa telespectadora para fazer pessoalmente o convite para que eles possam estar na próxima semana, na próxima sexta-feira, no Yacht Club, às 17 horas, para receber também essa grande obra que você está fazendo sobre Dante Alighieri. Nelson, primeiro agradecer a você mais uma vez a sua gentileza e convidar você, amigo, para sexta-feira, dia 25, às 17 horas, no pôr do sol do Yacht Club, compartilhar comigo e os amigos sobre essa obra Divina Comédia de Dante Alighieri no século XXI, cujo subtítulo diz: Hoje, quem você colocaria no inferno? Eu quero, então, renovar os parabéns para você por essa terceira obra tão significativa e estarei lá. Quero confirmar a minha ida. Verei o pôr do sol no Yacht Club e, ao mesmo tempo, terei o prazer de receber esse livro para ler com avidez
a avidez costumeira com a qual eu leio os grandes escritores potiguares. Meu grande abraço, parabéns e continue trabalhando nessa área da literatura e nos presenteie com outros livros. Beleza, amigo. Muito obrigado mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, eu quero agradecer sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é bom, é Esterbom.